Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu convido você, vem tomar um café comigo. Ser e sair dá prejuízo. É que as pessoas não entendem o que eu falo em relação do Andrés, né? As pessoas não entendem o que eu falo. Porque o Andrés, pelo menos, a primeira gestão dele, acho que foi a melhor da história de um presidente no clube. É isso, a pessoa acha que é passar pano. Não, eu só sou realista. Depois ele aumentou a dívida, dobrou a dívida, pau na máquina. Criticamos ele muito. Só que esses dois aqui nunca fizeram nada de bom pro Corinthians e só fizeram coisas assim pra destruir o clube. É isso que eu tô dizendo. Cara, como é que pode? Eu tô aqui, eu falei, pô, que dia feliz, tal. Pá! Vem a notícia. Vem a notícia. Né? Vem a notícia. Entendeu? Então, velho, 40% do Yuri Alberto, o que nós vamos fazer com 40% do Yuri Alberto? Vamos falar a verdade, porque ninguém vai pagar, por exemplo, 60 milhões de euros. Ninguém vai pagar 60 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Ninguém vai pagar 60 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Ninguém vai. E se pagar 50 milhões de euros, a gente não fica mais nem com a metade, agora é 40%. Então, velho, assim, é incrível, né? É incrível. É incrível, né? Como o Corinthians, né? Só pra gente explicar pra vocês, né? O André Curi não tem direito a 10% do valor total de uma venda, tá? O percentual se refere apenas no valor recebido pelo Corinthians, que é a mais-valia, né? Então, por exemplo, chegou uma proposta pro Yuri Alberto de 30 milhões de euros. Vai, 40 milhões, que eu acho que é o máximo que pode chegar. Aí o Corinthians ganhou 20 milhões de euros. Dos 20 milhões de euros, o André Curi morde 10%. Ou seja, 2 milhões de euros. Caramba, né, velho? Bem... meu Deus. O William tá dizendo, o André Curi pode abrir mão dos 10% para facilitar a saída do Yuri. É o mínimo que um dirigente do Corinthians pode fazer agora, para tentar amenizar esse prejuízo. Só que tem outra coisa. A gente fica na mão, fica refém do cara, né? Fica refém do cara. Tá? Fica refém. Então, velho, assim, é muito difícil, né, velho, ser corintiano, né? É muito difícil, né, a gente ser corintiano, né, velho? Porque toda hora, né, tem um empresário se dando bem em cima de nós, né? Toda hora, tá? Toda hora. Hoje o Duílio passou à frente do Augusto de pior presidente. Amanhã o Augusto retorna. É uma disputa, né, velho? Seria cômico se não fosse trágico, né? Triste, hein, velho? Triste, entendeu? Pronto, foi-se embora a alegria do Samir. Pau na mesa agora. Tá. É muito triste. É muito triste, né? Tá. Samir, vai aparecer mais BO aí de porcentagem de jogadores, né? Eu acho que ainda vai, né? Por isso o Stabile não vendeu. Todo dia sai de casa um malandro e um mané. Hoje o Corinthians é um mané, diz o Joe. Né? É bem por aí mesmo. Tá? É bem por aí. Enfim. Então a gente tava tudo feliz, né, velho? Mas é também normal. Na vida que segue, eu acho que o Corinthians precisa... Cheira a florzinha só pra velhinha, né, Ciro José? Eu acho que o Corinthians precisa de dirigentes profissionais, né? E que isso não venha mais se repetir no clube, porque o clube vai sangrar desse jeito para sempre. Eu acho que... Eu lembro que uma pessoa da gestão do Duílio no final... Não, no final não. Na metade da gestão do Augusto, uma pessoa que fez parte da gestão do Duílio, fechada com o Duílio, o Augusto estava fazendo um monte de bobagem. Já era meio do ano de 24. Aí eu comentei com essa pessoa. Falei, nossa, o Augusto tá destruindo, né? O clube já, em 6 meses. Eu já tinha observado isso, né?
Eu não joguei o Augusto pra cima, eu não falei não ao golpe, entendeu? Aqui é discernimento, meu irmão. Aqui viveu, entendeu? Tá? Criado na rua. Pipa, carrinho de rolemã, jogando bola, passando por debaixo da catraca de ônibus. Aqui viveu. Aqui pra enganar, meu irmão, entendeu? Não é qualquer um, não, tá? Então eu não fiquei aí pagando de Augusto, não ao golpe, não ao golpe. Aqui entende do riscado, meu irmão. Olhou na bolota do olho, eu sei quem é, tá? Então em 6 meses eu já vi que o Augusto era o que é. E aí eu fui falar isso pra uma pessoa da gestão do Duílio. Ela falou assim pra mim, rapaz, é impossível o Augusto ser pior que o Duílio. Da gestão do Duílio me falaram isso. Pô, pra ganhar do Duílio é impossível. Porque certamente essa pessoa sabia esses BOs aí. E outros, né, que vão vazar ainda. Entendeu? O BO que eu digo, esse tipo de situação. Né? É triste. Mas aí o Augusto, claro, né, com muito empenho, com muita dedicação, com muito trabalho, sem dormir, sem ver a família, trabalhando 24 horas, ele foi lá e conseguiu superar o Duílio. Ele conseguiu. Entendeu? Ele conseguiu superar o Duílio. Não foi fácil, ele trabalhou duro nisso, né? Foi um trabalho árduo, mas ele conseguiu. Entendeu? Ele conseguiu. Ele foi fera, o Augusto. E aí nós nos encontramos hoje nessa situação, né? De cada dia uma notícia, né? Uma notícia pior do que a outra, tá? Uma notícia pior do que a outra. Samir, a negociação da Betano com o Corinthians, o Nicolas pergunta, nunca houve, velho. Nunca houve uma negociação entre Corinthians e Betano. Pelo menos até dia 11/9 nunca existiu, tá? Nunca existiu, entendeu? Nunca existiu. Negociação nunca existiu. A gente tem que saber o que é negociação, né? Negociação nunca existiu. Corinthians e Betano nunca houve, tá? Negociação nunca houve. Eu expliquei o que houve. No jogo da NFL, na última sexta-feira, um dos donos da Betano, né, ao lado do Osmar Stabile, soltou a seguinte frase: ficaria bonito o nome aqui, né, da Betano. Aí o Osmar respondeu em inglês, né, que podia ser, tal, né, e ficou nisso, não abriu negociação, tá? Se um dia abrir a negociação, vocês vão ficar sabendo, mas não, até agora nada, entendeu? Até agora nada. Gente, deixa o like aí, vamos melhorar essa audiência aí, vamos aumentar essa audiência do canal Café do Setorista, tá? E infelizmente, tá? Infelizmente uma notícia ruim aí, né, do Coringão, tá? E vamos embora aí pra gente continuar falando do Coringão, né? O Alex disse que o Duílio e o Augusto é igual o Kaká e o Félix, não sabe qual é pior. É verdade, mas ainda eu acho que o Augusto é o Félix, nesse caso aí, nessa parábola, eu acho que o Augusto ainda é o Félix, tá? Ainda é o Félix. O pessoal falou que tem 700 likes, muito pouco, gente, vamos subir o número de likes aí, me ajuda aí, por favor, tá? É isso, né? Vamos voltar pro jogo, cara, que por exemplo, eu quero mudar o meu humor, eu falo de Guinegão, né? Cara, o Guinegão é uma surpresa incrível que surgiu no Corinthians nos últimos jogos. São 5 jogos como titular, 5 participações em gols. 5 jogos, 5 participações em gols. São 5 gols, são 4 gols e 1 assistência. Para um menino que começou matando bola na canela, fazer o que ele tá fazendo, a confiança é tudo, né? Eu acho que o Guinegão pode salvar o Corinthians, e se o Corinthians for inteligente, ser aí talvez a maior venda da história do clube. E às vezes a maior venda da história do clube não quer dizer que você vendeu o melhor jogador já revelado pelo clube. Acontece. Depende da diretoria, depende do jogador, depende do momento em que o jogador foi promovido ao time principal,
Você pega um jogador que foi promovido ao time principal num time mais redondinho, entendeu? Você pega o Gil, ponta esquerda, lembra? Pô, ele foi promovido ao time de cima, tinha Ricardinho e Kleber pra jogar com ele. Entendeu? É diferente. Então, assim, envolve muita coisa. Às vezes não é que o cara é o melhor da história, revelado. A melhor venda nem sempre é o melhor. A melhor venda é a melhor venda. Então, eu acho que o Guinegão, se o Corinthians for inteligente, pode garantir a melhor venda da história. Tem que deixar os empresários oferecerem lá fora. Tem que deixar o moleque jogar. Tem que acertar no time da venda. Entendeu? Então, assim, já tá falando em vender um cara. Que isso, gente, o Raul. Cara, deixa eu te falar uma coisa, Raul. Deixa eu te falar uma coisa, Raul. Gente, deixa o like, tá? Deixa eu te falar uma coisa, Raul, com todo respeito. O Guinegão não é fantástico. E o Corinthians precisa muito resolver a sua vida financeira. Você imagine uma proposta de 40 milhões, 50 milhões de euros pelo Guinegão? Cara, você tem que vender, meu irmão. Você vai resolver a vida do clube. Não vai resolver, mas você vai ajudar muita coisa, tá? Não vai ajudar muita coisa, entendeu? Não tô falando que tem que vender agora. Só tô falando que se chegar uma proposta, aí pra mim tem que vender. Vende e faz igual o Palmeiras fez com o Hendrick, com o Estevão. Deixa ele um período aí, entendeu? Vamos supor chegar uma proposta de 50 milhões de euros. Você vende e entrega no que vem, no final do ano. Eu venderia, tá? Salve, fiel corintiana. Realmente, né, gente, essa questão do Yuri Alberto aí chega logo após aí a classificação do Timão na semifinal da Copa do Brasil, né? Só para encher o saco da gente mais, querendo ou não, é algo importante de ser dito, né? Bom, basicamente, né, se antes o time tinha 50% aí do direito do Yuri, né, agora são apenas 40%, tá? Isso aí é herança de Duílio Monteiro Alves, né? Porque o empresário dele, né, do Yuri, né, vai ficar com a porcentagem aí em cima da venda, né? Então, enfim, tá aí a situação, tá? Não vale a pena hoje, em hipótese alguma, por nenhum valor apenas bom, né, vender o Yuri Alberto, porque o time só vai ter direito a 40% do valor, tá? Então vende por 10 milhões, fica só com 4 milhões aí mais ou menos. Então, assim, não vale a pena mais aí negociar o Yuri Alberto nem tão cedo aí, tá, fiel? Enfim, vai Corinthians aí, bora esperar.